Bom dia! Começa agora o Questões, a ciência e o conhecimento de nossa região mais perto de você. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o jornalismo. Vamos conhecer mais sobre os desafios e as oportunidades dessa profissão. Acompanhe no Questões de hoje. Ser jornalista é ser uma pessoa responsável por ajudar, contribuir para o crescimento da sociedade. Eu tenho um caso de amor e paixão pela profissão. Foi o que eu escolhi para o meu futuro profissional. Escolhi jornalismo porque eu sempre gostei. Eu via na televisão, sempre gostava, sempre fui muito curiosa. Aconteceu alguma coisa na rua, eu queria saber o que estava acontecendo, queria passar informação. Eu gosto de estar ali, eu gosto de ser repórter de campo. Gosto de estar do lado das pessoas, abraçar se precisar, chorar junto se precisar. Me identificar com você, eu não quero invadir seu mundo, só quero contar a sua história. Se você me der a oportunidade, eu vou contar com o maior prazer. Nós, jornalistas, nós trabalhamos como mediadores entre o que acontece entre o Estado, entre o governo, entre a sociedade local, né, e entre a população mesmo. Para eu definir o que é ser jornalista, que a gente gastaria um programa inteiro. Porque eu nasci dentro de um jornal. Então eu costumo brincar que às vezes eu fico, na hora de fazer o exame de sangue, eu fico preocupado se vai sair sangue ou se vai sair tinta das veias. Eu acho que isso vem do sangue mesmo, desde menino eu já brincava de rádio. Minha irmã ficava brincando com as bonecas, eu ficava fingindo que era rádio, falando as notícias para ela. Gostava de produzir revistas na escola, distribuía para os coleguinhas da classe. Acho que eu resumo assim, ser jornalista para mim é minha vida. Eu amo. Jornalista é um dom, né? Acho que a gente nasce jornalista. Exercer no dia a dia a defesa intransigente da informação e da notícia verdadeira. Nós somos o principal profissional de um futuro bem próximo. Não que eu esteja puxando aí o ego para a nossa profissão, é porque hoje informação é tudo. Você acorda com informação na televisão, você acorda com informação no telefone, você acorda com informação no rádio, você acorda com informação na internet, enfim, essa sociedade dessa nova atualidade, ela vive de informação. Então, se somos responsáveis por formar opinião, somos os grandes responsáveis por esse novo alimento, entre aspas, da população, que é a informação. Bom, e discutindo agora em nossos estúdios, estamos aqui com Lidiane Ponciano, que é diretora dos Sindicatos dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, e com o professor do curso de comunicação do INESP, Gilson Raslan. Aparentemente, a princípio, pensamos que sabemos, mas o que é o jornalismo? Jornalismo é acompanhamento da jornada, das histórias humanas cotidianas. Com o avançar, né, das técnicas de comunicação, o jornalismo ganhou uma outra configuração e sentido social. Passou de simplesmente uma acompanhar e narrar a jornada humana para uma dimensão de narrar de forma fidedigna o que acontece na realidade. Lidiane, o que para você assim, configuraria a prática do jornalismo hoje, assim? Não hoje, mas acho que sempre, assim, é o compromisso com a responsabilidade social, é o compromisso com a informação e com quem recebe aquela informação. A gente pode falar quando surgiu essa profissão, essa arte de narrar o cotidiano, né, aquilo que nos acontece no dia a dia? Pode, quando o homem começou a falar, né? A rigor mesmo, assim, existem, estou falando do Ocidente, é claro, existem estudos que dizem, por exemplo, que os trovadores, né, que os antigos trovadores, são uma espécie de jornalista. Agora, como nós conhecemos o jornalismo, foi a partir do século XVI, né, sobretudo a partir do século XVII, quando foi criada a mídia de massa que permitiu que nós estejamos aqui hoje, né? Que é a imprensa. A partir daí, os discursos começaram a se descolar da autoridade simbólica, que era a Igreja Católica, e começou a haver um descentramento de discurso, né?
o jornalista, então, passou a ser a autoridade social para contar, recolher e contar essas histórias. A gente percebe que esse jornalismo ele foi gradativamente ou conjuntamente construindo uma função social, né? A gente pode falar que existe uma função social para essa profissão? Não tem dúvida nenhuma disso, não tem dúvida nenhuma. Agora, a gente vai ter oportunidade para falar certamente que a crise por que passa o jornalismo não é só no Brasil, né? Ela é sintoma não apenas da crise do jornalismo mesmo, mas de uma provável transformação de valores que a humanidade está vivenciando. Quer dizer, é uma crise que se arrasta, que vem se consolidando, e essa função social, me parece, que vai ter que ser repensada. De uma coisa, eu não tenho dúvida, nem jornalismo e nem jornalista somem. Eu acredito, e eu quero entrar no que ele estava falando, que o problema, parece um discurso marxista quando a gente fala da questão do capital, mas a mercantilização da notícia é uma coisa que atrapalha muito essa questão da responsabilidade social. E dentro da questão da mercantilização da notícia, você tem aí os interesses políticos, os interesses econômicos, muito mais os interesses econômicos, às vezes, do que os interesses políticos. Então, às vezes, fica difícil fazer com que o jornalismo tenha essa função social quando você tem um dono de um veículo que fala você não pode fazer isso, quando você tem um editor que fala essa matéria não vai poder fazer isso, não vai poder ter isso, ou então, como acontece muito cotidianamente, você se aprende na faculdade, que você tem que apurar direito as matérias, ouvir um lado, ouvir o outro, ouvir não sei quantas fontes, aí o outro fala assim, não tem tempo, você tem que fazer 4, 5 matérias por dia, então você vai fazer desse jeito. Ou então, vai falar assim, não, essa daqui você não vai ouvir porque não é interesse do jornal que a gente ouça essa pessoa. Então, a função social aí, que é de esclarecer a comunidade, de mostrar para a comunidade o que está sendo dito, né? Ela muitas vezes é burlada e o profissional não consegue exercer de fato esse papel. Obrigado, Lidiane. O programa Questões dá uma pausa e volta daqui a pouco, falando mais sobre o jornalismo, os desafios e oportunidades da profissão hoje. Bom, voltamos com o programa Questões, hoje falando sobre o jornalismo, seus desafios e oportunidades. Continuando nossa discussão, quais são as questões que envolvem o jornalismo hoje? Uma das transformações em que o jornalismo e a classe jornalística sofreu é que antes eram poucas pessoas com um grupo com um nível intelectual X e era visto como uma comunidade intelectual, né? Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, jornalista é fazedor de parafuso. Ele tem que soltar uma matéria atrás da outra, fazer uma coisa atrás da outra. Ele não tem tempo, ele tem que brigar pela velocidade da informação, está cada vez maior. Então, ele tem que dar aquela notícia primeiro do que a outra. E isso compromete a qualidade da notícia, a qualidade do trabalho. Dosar a forma de abordagem, a forma de noticiar, acho que é o desafio do dia a dia. Olha, eu acho que para o jornalismo mais regional, um dos principais desafios é a própria carga horária, que se por um lado o jornalista tem que cumprir 5 horas, né, de carga horária, no interior a gente cobre muito mais do que isso. E também tem a coisa do salário. Muitas empresas hoje não pagam o piso salarial do jornalista. Né, se o piso salarial gira em torno de 1.300 para o interior, aqui a gente tem uma oferta muito menor. É preciso entender que a internet ela é focada numa geração que ela é hiperconectada, ela tem uma forma de linguagem que é um pouco diferente ela é muito diferente dessa geração as pessoas mais antigas. O grande desafio do profissional de comunicação é saber
como conversar com essa geração e também saber como conversar com as demais pessoas. Equipe, né, muito reduzida. A gente trabalha com pouco profissional para muita coisa para fazer. Isso seria um dos maiores desafios, eu acho, que é procurar passar com a maior clareza possível, com um tempo curto e sempre correr atrás de notícias. Que sempre que você está fazendo uma coisa, está acontecendo outra, você tem que correr. A maior dificuldade que eu creio que o jornalista enfrenta hoje em dia é realmente o mercado, é conseguir espaço para se colocar e fazer o seu trabalho. O desafio ele é diário, para não errar, não ser antiético. O grande desafio do jornalismo, mas é demais da sociedade, é redescobrir a sua própria trama, o seu próprio tecido, o seu próprio tecer-se, né? Porque o que é o jornalismo? Faz parte disso, a partir da realidade. Mas o que é a comunicação? A comunicação é o tecer espiritual dos humanos. O modelo notícia, que era privativo da categoria dos jornalistas, deixou de ser. O jornalismo vai ter que se reinventar. Notícia não mais é a tarefa social do jornalista, fazer notícia. Porque os canais de comunicação, os canais de encontro surgiram. Não há mais necessidade de que haja mediadores. Esse me parece ser o grande desafio do jornalista. Esta me parece ser a grande crise. E nesse caso, Lidiane, como que você vê então o papel aí, pensando principalmente na questão que, na verdade, sancionou a não obrigatoriedade do diploma? Você acha que isso tem interferência nesse trabalho do especialista, na qualidade da informação, né? Dessas novas nuances aí que vão estar surgindo, que podem estar surgindo? Essa questão não está vinculada exclusivamente no exercício profissional. Isso é uma questão antiga, que tem a ver com uma briga política, financeira, monetária. Então a gente pode começar aí com o Conselho Federal dos Jornalistas, que tentamos implementar e não conseguimos, mas qualquer outra profissão consegue. O Conselho Federal de Jornalistas finalmente conseguiu ser, no governo Lula, apresentado, porque um projeto de uma autarquia federal ela tem que ser apresentada pelo Executivo, conseguiu finalmente ser apresentada pelo Executivo. Aí os donos dos jornais, revistas de grande porte entraram na jogada, fizeram suas articulações políticas, tiveram os seus defensores dentro do Congresso Nacional e a PEC o Conselho Federal de Jornalistas caiu por terra porque foi votado em regime de urgência. O que é votar em regime de urgência? Não se discute nada. Aprova ou desaprova e o voto é secreto. Por que eu estou falando disso? Que ligação que tem isso com a questão do diploma? Tudo tem a ver com o controle da informação. Por quê? Existe conselho sem diploma? Se você tem um diploma, você tem um conselho, você tem uma coisa que chama o quê? Código de ética, que nós temos, mas o código de ética não tem poder de lei. Com a existência de um Conselho Federal de Jornalistas, um código de ética tem poder de lei. E você, querendo ou não, regulando o profissional, você está regulando o tipo de informação que aquela instituição está dando. Acho que o estudo em qualquer profissão é importante. E a faculdade de jornalismo, ela dá, sim, muita base para o estudante. Depois de passar pela faculdade de jornalismo, a minha visão da área mudou bastante. Não existe seriedade numa empresa de jornalismo que não exija o diploma como pré-requisito para contratar os seus jornalistas. Particularmente, eu acredito que essa queda do diploma não trouxe tanto problema para as empresas jornalísticas, porque eu não conheço, pelo menos até agora, eu não conheço uma empresa que deixou de contratar um profissional graduado, um profissional que passou pela graduação, passou pela academia, em detrimento de contratar uma outra pessoa que simplesmente sabia escrever bem sobre determinado assunto. O profissional ele só é formado por completo quando ele une a experiência ao conhecimento acadêmico. As instituições de ensino, elas existem com uma única finalidade, oferecer conhecimento e oferecer a preparação que você vai necessitar no mercado de trabalho. Automaticamente, o diploma passa a ser essencial. O diploma nunca foi e nunca vai ser uma garantia de emprego. Então não quer dizer que o jornalista formado vai ter prioridade, isso nunca existiu. Então o profissional tem que ser bom no que ele faz,
tem que se dedicar a continuar se profissionalizando para poder ter o seu espaço no mercado. Então eu acho que é uma batalha que a gente tem que lutar, travar sempre, buscar fazer com que essa exigência do diploma faça valer novamente, retorne novamente ao nosso mercado, porque ele é importante para dar um caráter de seriedade a uma profissão que sempre foi muito respeitada. No Brasil sempre houve um equívoco de categoria dos jornalistas de preservar-se sem compreender a dimensão social de sua função. É histórico isso, né? Como organização de categoria. Em outros países onde não há, e repúblicas importantes, né? Onde não há obrigatoriedade de diploma, no entanto, há conselhos federais de jornalismo, há conselhos de comunicação, a que são vinculados os jornalistas. A PEC terá essa função de regular e democratizar a circulação da informação, né, os processos espirituais. Isso depende, não é da categoria, isso é da sociedade. Isso não é apenas dos jornalistas. Os jornalistas são autoridades sociais. Bom, o programa Questões, no carro da discussão, dá uma pausa e volta daqui a pouco falando mais sobre o jornalismo, seus desafios e suas oportunidades. Agora, no terceiro bloco, as oportunidades na nossa sociedade atual. De volta com o programa Questões, hoje falando sobre o jornalismo, seus desafios e oportunidades. Bom, para poder encerrar, né, a discussão sobre a chamada crise, né, se a gente pode dizer assim, do jornalismo, Lidiane, né, tentando concluir a discussão e ao mesmo tempo identificar a partir dessas condições o que pode ser e haver, né, de oportunidades para reconfiguração ou para uma postura, né, ou do profissional ou desse campo de trabalho. Pesquisar, se qualificar, se informar cada vez mais. Saber com qual instrumento que você está lidando e o que está por detrás daquilo. Se você tem uma internet de alta resolução, se você tem um smartphone e tal, não veja aquilo apenas como um objeto inanimado, pensa tudo que está por detrás daquilo ali e como você pode contribuir com aquilo. E com a velocidade da informação, se o seu editor vira para você e fala que você tem que fazer 4, 5 matérias por dia, você sabe que isso compromete a qualidade da informação, se isso está certo, se você corroborar com isso todos os dias da sua vida, se você vai estar contribuindo para um compromisso social do jornalismo. A comunicação evoluiu demais nos últimos anos, né? A própria globalização forçou isso, então hoje a gente tem um planeta enorme que está ao alcance de todos e a internet também trouxe uma mudança enorme, né? Na nossa forma de trabalhar, no nosso jeito de trabalhar, na instantaneidade da notícia, né? Uma nova ferramenta que chegou para agregar valor, agregar muito valor e automaticamente nós profissionais estamos aprendendo a lidar com essa nova ferramenta. O profissional de comunicação que não entender que ele está inserido numa sociedade em constante transformação, ele é um profissional que, de certa forma, ele fecha muitas portas para ele. Eu fico ligada na internet 24 horas por dia, porque eu fico com medo. Não, será que alguém vai me chamar para me passar uma reportagem? Eu entro em desespero se eu não estiver ligada. Então, assim, e aí a pessoa tá lá na cidade, não dá para ir, manda foto para mim, faz imagem para mim. Então, essa interatividade, eu sou apaixonada com ela. Porque na medida em que a notícia ocorre, no momento em que ela ocorre, ela já é divulgada. Isso obriga a que os profissionais estudem e sejam mais ágeis cada vez mais, para acompanhar, né, esse desenvolvimento. Então, essa interatividade, a mídia, a internet, ela
traz essa proximidade, ainda mais apesar da distância que a internet causa, né? Mas essa proximidade e facilidade de comunicar, mostrar a qualquer canto como que tá lá no momento e sem muita dificuldade. Então, muitas das mudanças que ocorreram nos últimos tempos foram provocadas especialmente pelo advento da internet, né, que hoje é uma ferramenta de jornalismo importantíssima que não existia até poucos anos atrás. Você acha, Gilson, que nesse caso o jornalismo denota um certo engajamento, né? É necessário que, para criar novas oportunidades, a classe, ou a categoria, ou esses profissionais, eles se engajem no próprio fazer, o exercício? Mas é claro que sim, né? Na verdade, passa por luta de classe mesmo, né? Para mudar a própria condição, os jornalistas, obviamente, eles precisam se conscientizar de sua condição como categoria e como classe. Isso é condição sine qua non. Agora, o que eu chamo a atenção é das condições, as oportunidades que se abrem. Primeiro, elas indicam que há uma crise de um modelo de negócio. Um modelo de negócio. Esse modelo de negócio está em transição. Isso não quer dizer que vai haver democracia automaticamente, democratização dos meios. Isso não é verdade. O que só vai ocorrer democratização dos meios se houver compreensão do poder democrático desses meios, ou seja, se a sociedade assim quiser. E isso implica a mobilização também dos jornalistas, porque passa, como trabalhadores, passa pela sua sobrevivência. Passa pela luta de toda a sociedade, claro. Também pela busca de um marco regulatório das comunicações. Porque, na verdade, o que nós temos é a possibilidade de que os meios de representação sejam efetivamente democráticos. Numa palavra, que não mais uns falem para muitos, uns poucos falem para muitos. Esse momento de mudança do jornalismo, ele passa, na verdade, por um momento de mudança de como nós vamos configurar a sociedade doravante, se vai ser democrático ou não. As novas tecnologias, elas indicam, né, obviamente isso, assim, até mesmo no sentido de que, bom, se elas até mesmo podem representar uma democratização desses meios de produção, podem também, se o jornalista, de repente, assim o agir, transformá-las em aparatos para o exercício. Claro. E assim, os cursos de jornalismo, mas né, especificamente, os cursos de jornalismo, eles estão em transformação junto com o jornalismo, propriamente dito. Resta saber se a sociedade vai querer uma informação de má qualidade, né? Um campo simbólico de má qualidade, um campo simbólico que não represente a sua própria configuração como ser humano. É isso que está em jogo. Que a sociedade tem que reivindicar, né? Claro. Tem que exigir informação de qualidade. Porque os veículos trabalham com o quê? Com venda, eles vendem informação. E se você exige uma informação de qualidade, o veículo vai ser obrigado a fazer aquilo ali, porque senão ele não vai vender. Como a gente pode pensar, então, nesse profissional, no futuro desse fazer profissional? A questão toda está na sociedade. A partir do momento que a sociedade começa a exigir um jornalismo de qualidade, as pessoas vão ter que mudar, os veículos vão ter que mudar a sua linha editorial, não vai ter jeito. A gente está chamando a atenção para a dimensão disso. Não é simplesmente uma luta de categoria, não é só isso. O que está em jogo é o tramar mesmo do que vai ser representado em termos de lei, em termos de programação de televisão, por exemplo, ou em termos de internet, da sociedade, para a sociedade. Quer dizer, uns poucos definem o que todo mundo vai consumir. Isso é que está sendo colocado em jogo, né? É preciso que haja pessoas com legitimidade e precisam ser questionadas pela sociedade que organizem os discursos, esclareçam os discursos. Essas figuras são os jornalistas. Isto não morre. Obrigado, professor Gilson. O programa Questões se encerra aqui. Eu quero agradecer a presença dos nossos convidados e agradecer a você também que acompanhou com a gente toda essa discussão sobre o jornalismo, pensando sobre os desafios e as oportunidades. Quero agradecer também a participação de vocês pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Facebook e por e-mail. Entre em contato conosco, mande suas sugestões e suas questões. O e-mail do programa é questões@funed.edu.br. O programa Questões vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h25 da manhã, aqui na TV Alterosa.